Essa luta foi puro roteiro. Isso mesmo que você ouviu. A luta do Rock Lee contra o Gaara foi puro roteiro. Ah, mas por quê? Eu vou explicar pra vocês. Deixa o like aí, se inscreva no canal e bora lá. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês aqui falando sobre a luta de Rock Lee e Gaara. Vamos analisar essa luta e eu vou falar pra vocês porque eu acho que foi roteiro. Na minha opinião foi roteiro, essa é a minha opinião. Bora lá. Vou falar pra vocês como que foi a luta e depois vou falar pra vocês porque eu acho que foi roteiro. Essa luta acontece do episódio 48, 49 até o 50 de Naruto Clássico. E bora lá, vou falar pra vocês agora como que foi essa luta. A luta começa assim. Primeiro eu vou contar como que foi a luta. É o Izami Chunin que estava participando, ninjas da aldeia do som, lá da aldeia de Orochimaru e da aldeia da areia, da aldeia do Gaara, da Temari e do Kankuro. E o engraçado é que a aldeia da areia só tem 3 ninjas, só tem Gaara, Temari e Kankuro. Mas tá bom. Vê, a luta começou assim, era a vez da luta de Rock Lee e Gaara. E eles foram lutar. Rock Lee começa a pensar que vai ser muito difícil atravessar a defesa do Gaara, né? Por causa da areia dele. E vai ser muito difícil mesmo, né? Porque o Gaara é um dos personagens mais fortes de Naruto Clássico, né? Eu acho. Assim, entre eles ali, né? Entre Naruto, todos os personagens de Konoha entre eles, entendeu? Eu acho que o Gaara era o mais forte. E o Gaara e o Sasuke, sei lá. Mais ou menos assim, entendeu? O Gaara, o Sasuke e o Rock e o Lee também, né? O Rock Lee também. Que o Rock Lee lutou muito nessa luta. E ele pensou, quem arrisca não petisca. Nem ia ser difícil atravessar a defesa do Gaara, mas quem arrisca não petisca. Mas só que o Gaara começou a usar a área dele, né? Pra atacar o Lee. Mas só que o Lee começou a se esquivar. Então ele começou a se esquivar e ainda não conseguiu acertar nenhum golpe no Gaara. Ele começou só a se esquivar. Aí a Sakura fala que mesmo o Rock Lee sendo rápido, ele não conseguiu chegar perto do Gaara. E isso é verdade. O Rock Lee mesmo sendo rápido, né, com a velocidade dele, ele não conseguiu chegar perto do Gaara. E ele tava com peso ainda, né, com peso nos pés ainda. Ele não tirou os pesos ainda dos pés. Ele só tirou depois. Mas só que ainda ele tava rápido, né, mesmo assim. E também o Kankuro fala pro Naruto que a areia do Gaara protege ele por vontade própria. E isso é muito apelão, porque ele nem mexe a areia mesmo protege ele por vontade própria. Então o Gaara era muito apelão no Naruto clássico. Aí vai pra cena da luta do Lee contra o Gaara e o Gaara fala: então isso é tudo, espero que não tenha acabado de me divertir. Então o Gaara tava gostando da luta, né? Tava gostando da luta. Ele falou: espero que você não tenha acabado de me divertir. Então vê, o Gaara não. Ele não tava com medo, né? Porque o Gaara era um dos caras mais fortes, né? Criança, né? E ele não tinha medo, né? Do Lee, que o Lee só tem taijutsu, né? Eu não sei se ele sabia disso, mas eu acho que não, né? Mas vê, o Lee, mesmo assim, né? Mesmo só com sem taijutsu, só com taijutsu, ele luta até o final, né? Querendo se tornar um grande ninja, mesmo sem usar ninjutsu e nem genjutsu, só taijutsu. E depois disso, o Gaara consegue pegar o pé do Rock Lee com a areia e joga o Rock Lee na parede. Aí o Gaara tenta atacar o Rock Lee de novo, só que ele consegue se esquivar e vai em direção ao Gaara para tentar dar um soco nele. Mas a areia protege, porque a areia do Gaara é muito apelão, entendeu? A areia protege o Gaara de novo. Mas só que o Lee não desiste e continua atacando o Gaara. E a Sakura fala: eu não entendo porque ele só usa taijutsu, só tá usando taijutsu. Porque ele não toma distância e usa ninjutsu. Porque a Sakura não sabe que o Lee só tem taijutsu, não tem nem ninjutsu e nem genjutsu. Não pode usar. Aí o Gai fala: seria até bom se ele soubesse. Então o Gai agora vai contar pra Sakura que o Lee só pode usar taijutsu, não pode usar nem ninjutsu e nem genjutsu. Aí o Gai conta pra Sakura que o Lee não tem nenhuma habilidade, nem com ninjutsu e nem com genjutsu, só taijutsu. E a luta rolando e o Lee ainda não conseguiu acertar o Gaara e o Lee dá uns pulinhos pra trás e acaba escorregando na areia do Gaara. E quase que a areia do Gaara pega ele, mas ele conseguiu escapar. E o Lee dá um pulo pra cima e gira e cai em cima daquela mão que tem símbolo de jutsu. E nesse momento o Gai fala: um ninja que não consegue fazer nem ninjutsu e nem genjutsu com certeza é uma raridade.
E também nesse momento o Guy fala, vai lá Lee e acaba com ele. O Guy tá falando pro Lee tirar os pesos e acabar com o Gaara. E o Lee vai e tira os pesos. E a Temari fala, acho que vai passar da defesa do Gaara só porque se livrou de uns pá de pesos. Aí o Lee começa a ficar muito rápido depois que ele tira os pesos. E finalmente ele consegue acertar o Gaara. Finalmente. E todo mundo fica surpreso quando ele tirou os pesos. E porque ninguém imaginava, né, os pesos era muito pesado, né? Mas se é peso é pesado, né? Mas ninguém imaginava que era muito pesado. Todo mundo ficou surpreso. E aí ele consegue acertar o Gaara e o Gaara cai no chão. E o Gaara se levanta com muita raiva, até porque ele levou um soco, né? E ficou com raiva. A areia não conseguiu acompanhar a velocidade do Lee, porque o Lee ficou muito rápido depois que tirou os pesos. E a armadura de areia começa a quebrar. A armadura de areia do Gaara começa a quebrar. E aí o Lee decide usar o Lotus. Pra quem não sabe, é aquele negócio que ele tira como é o nome? As fitas do braço e amarra no adversário, né? E gira assim, né? E bate no chão. Bate no chão com tudo, entendeu? É muito apelão essa habilidade do Lee. E o Lee começa a correr numa velocidade incrível do lado do Gaara, né? Ao redor do Gaara, começa a correr muito rápido, usar a Lotus. E o Lee acerta o Gaara e joga ele pra cima e começa a dar um bocado de chute nele. E o Lee usa a Lotus e derruba o Gaara no chão. E o Gaara fica todo quebrado lá no chão. A armadura de areia, né? Quebrada. E todo mundo pensou que o Lee tinha ganhado, né? O Lee e quem tava assistindo pensou que o Lee tinha ganhado, mas não ganhou. O Gaara é apelão. Eu falei, o Gaara é apelão. Mas só que pra resumir aqui, pra não ficar muito grande, né? Eu vou falar o que aconteceu depois. Vê, aconteceu isso. O Lee começou a apanhar, né? Apanhar pro Gaara, porque o Gaara não perdeu, né? E ele tava muito cansado por causa da Lotus, que a Lotus gasta muito o corpo, entendeu? Aí ele começou a apanhar, mas só que ele queria mostrar, né? Que ele também pode ser um incrível, um grande ninja, mesmo sem usar ninjutsu e genjutsu. E ele abre os 5 portões eternos. Ele só conseguia abrir 5 portões. E ele ficou muito forte mesmo, rápido demais e ficou muito forte. O Gaara apanhou muito, entendeu? Apanhou muito mesmo, mas mesmo assim ele perdeu, porque quando ele tirou os portões internos, o Gaara estava no chão, mas só que o Gaara mesmo assim conseguiu quebrar o braço e a perna dele. E aí a luta acaba e o médico disse pro Guy que o Rock Lee não ia conseguir mais lutar. Os dias de shinobi dele tinham acabado por causa da luta contra o Gaara. Mas os dias como shinobi do Lee não acabou. Ele fez uma cirurgia, né, com a Tsunade e conseguiu voltar a lutar. Mas nunca mais, né, teve uma luta interessante dele, né? Uma luta massa e foi roteiro. Agora eu vou falar porque eu acho que foi roteiro. Porque o Lee estava muito forte e os 8 portões internos são muito fortes, entendeu? Muito forte. O pai do Guy conseguiu ganhar de... eu não sei quantos espadachins da névoa, né? Foi... mas ele conseguiu ganhar. É certo que o Rock Lee só abriu 5 portões internos, não abriu os 8, mas mesmo assim é muito forte, né, pô? Não dava pro Gaara ganhar, não. Pelo menos ele deveria ficar em coma, né, em vez do Rock Lee. O Gaara saiu andando como se não fosse nada. Então foi roteiro. O Lee deveria ganhar. O Lee deveria ganhar essa batalha. Pra mim foi roteiro. E na opinião de vocês, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa luta. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscrevam no canal. Se vocês querem mais vídeo como esse, né? Deixa o like, né? Pra me ajudar, né? E pra eu saber que vocês gostaram, né? Se inscrevam no canal, né? E é isso. Falou. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau.